Olá, daremos início agora ao estudo dos polinômios e, para tanto, começaremos com termo algébrico e expressão algébrica. Do termo algébrico, identificaremos o coeficiente e a parte literal. Coeficientes são os números e a parte literal são as letras. E na expressão algébrica, iremos começar apenas identificando a quantidade de termos que tem aquela expressão algébrica. Pois bem, vamos lá. No termo algébrico, que é composto por a parte numérica, coeficiente, e a parte literal, letras. Vamos identificar nos exemplos a seguir exatamente esse coeficiente e essa parte literal. Então observe que no exemplo A, a gente tem a parte literal x ao quadrado e o coeficiente, que é o número que vem antes da letra, é o 3. Então a gente tem aqui coeficiente 3 e parte literal x ao quadrado. No exemplo B, observa que você não enxerga número nenhum. Nesse caso, a gente diz que temos o coeficiente igual a 1. Como você observa que tem um sinal negativo antes, então esse coeficiente vai ser menos 1. E a parte literal é exatamente o y. Seguindo aqui com o exemplo C, vemos claramente que o coeficiente é o número 7, que está antes das letras, e a parte literal é y e z. No exemplo D, observamos que a parte literal é x ao quadrado y à terceira e que esse coeficiente é exatamente uma fração, 3 sobre 5. Então, vamos lá, 3 sobre 5 é o nosso coeficiente e nossa parte literal é x ao quadrado e y levantado à terceira. Seguindo aqui no exemplo E, temos menos 6 como coeficiente. Observe que é toda a numeração que vem antes das letras. Então, coeficiente menos 6 e a parte literal é y, x, z. Tudo bem? Então, vamos partir agora para a expressão algébrica. As expressões algébricas são expressões compostas por um ou mais termos algébricos. Então, o que iremos fazer aqui nos exemplos a seguir? Só identificar a quantidade de termos que existe em cada expressão. Para isso, a gente deve observar o sinal de adição e de subtração. Eles vão dar uma ideia boa da gente poder identificar e contar isso aí. Então, observa que no primeiro exemplo aqui, ou no item A, a gente tem o sinal de menos dividindo dois termos. Então, temos aqui 2 termos. No exemplo B, a gente tem um único termo. Observa que não tem sinal nenhum separando as letras. Então, temos um único termo e ele está negativo. Então, temos aqui um termo. No exemplo C, novamente temos sinal de menos, separando aqui os dois termos. Então, fica fácil de identificar porque fomos pelo sinal. Observa que no exemplo D a gente tem dois sinais, um de soma e um de subtração, ou seja, eu tenho dois sinais e isso me dá exatamente 3 termos, tá vendo? Então eu tenho o primeiro termo x quadrado y à terceira, o segundo termo é 8z e o terceiro é 3x. Então, 3 termos. Então, uma das maneiras que pode nos ajudar a identificar é exatamente olhar as operações de soma e subtração. Quando eu tenho um sinal, eu tenho dois termos. Se eu tiver dois sinais, eu tenho 3 termos. E se eu não tiver sinal nenhum separando os termos, é porque eu tenho um único termo. Tá ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.